A carroça rangeu ao parar em frente ao orfanato, e Clara Moss sentiu a criança dentro dela chutar contra suas costelas. Ela pressionou uma das mãos sobre a barriga inchada e estudou o prédio através da poeira suspensa na luz da tarde. A estrutura pendia levemente para a esquerda, a pintura branca descascando em longas tiras que se enrolavam como pele morta. Uma placa pintada à mão acima da porta dizia Lar São Miguel para expostos, mas alguém havia riscado a palavra lar e escrito depósito em letras pretas e frias logo abaixo. A garganta de Clara se apertou. Ela tinha $1,47 em seu nome. O dólar compraria 2 crianças. Era o que dizia o aviso na cidade. Os 47 centavos comprariam farinha suficiente para uma semana, talvez 2, se ela esticasse com água e cebolas selvagens. Seu marido estava morto havia 4 meses. O rancho estava falindo. O bebê nasceria no inverno. Ela precisava de mãos, quaisquer mãos. A porta se abriu antes que ela batesse, e uma mulher apareceu no batente, alta e magra, com olhos como lascas de pederneira. Vestia um vestido cinza abotoado até a garganta e cheirava levemente a sabão de soda e suor antigo. Senhora Moss, disse a mulher. Sua voz tinha o tom plano de alguém que havia deixado de esperar gentileza do mundo. Sim, senhora. Veio para a venda. Clara assentiu. A palavra venda pousou em seu peito como uma pedra. A mulher deu um passo para o lado. Lá atrás. O interior era escuro e cheirava a mofo e repolho cozido. Clara seguiu a mulher por um corredor estreito, passando por quartos onde vislumbrou fileiras de catres, como lápides, com cobertores finos dobrados em ângulos rígidos. Uma criança tossiu atrás de uma porta fechada. Outra choramingou. A mulher parou no fim do corredor e gesticulou para uma porta entreaberta. Pode escolher quaisquer 2. Todos têm idade para trabalhar. A maioria, pelo menos. Clara hesitou. Quantos são? 14. Na última contagem. Pode ser 13 agora. Um dos pequenos pegou febre na semana passada. Ela disse isso como quem menciona o desaparecimento de uma galinha. Clara empurrou a porta. O quarto era maior do que ela esperava, com uma única janela alta na parede. A luz da tarde caía em um quadrado pálido no chão, iluminando partículas de poeira que flutuavam como cinzas. As crianças estavam sentadas ao longo das paredes, algumas sobre caixotes, outras no chão nu. Variavam talvez dos 4 aos 14 anos, os rostos todos igualmente fundos, as roupas remendadas e desbotadas até a cor de água de louça velha. Nenhuma delas olhou para ela. Clara ficou na porta, as mãos ainda sobre a barriga, e sentiu algo frio se acomodar em seu estômago. Aquilo não eram crianças. Eram fantasmas vestindo pele de criança. Leve o tempo que precisar, disse a mulher atrás dela. Eles não mordem. A maioria deles. Clara entrou no quarto. As tábuas do assoalho rangeram sob suas botas, e uma das crianças menores se encolheu ao som. Ela percorreu os rostos com o olhar, tentando enxergar além da sujeira e do cansaço, tentando imaginar qualquer um deles ao seu lado no arado ou carregando água do riacho. Então seu olhar pousou em 2 meninos sentados juntos no canto mais distante. Eram jovens, talvez 8 e 10 anos, com cabelos escuros caindo sobre a testa e olhos da cor da água do riacho à sombra. Sentavam-se tão próximos que os ombros se tocavam, e a encaravam com uma intensidade que fez sua pele arrepiar. Os lábios do mais velho se moveram. Ele não falava com ela. Sussurrava para o irmão. Clara deu um passo mais perto. Vocês, disse suavemente. Quais são seus nomes? O menino mais velho ergueu o queixo. Eu sou Thomas. Este é Samuel. Sua voz era firme, mas havia algo por baixo dela, algo atento e cansado, como um cão que apanhou vezes demais para confiar em uma mão gentil. Quantos anos vocês têm? 10. Samuel tem 8. Clara olhou para Samuel. O menino mais novo não disse nada, mas seus olhos nunca deixaram o rosto dela. Vocês são irmãos? Thomas assentiu. Há quanto tempo estão aqui? 3 anos. 3 anos. O peito de Clara se apertou. Ela olhou para os pulsos finos, os joelhos ossudos visíveis através dos buracos nas calças. Pensou no rancho do marido, no celeiro vazio, nos campos sendo tomados pelo mato. Vocês sabem trabalhar? Perguntou. Sim, senhora. Os 2? Sim, senhora.
Ela os estudou por mais um momento, depois se virou para a mulher na porta. Esses dois. Vou levar esses dois. A boca da mulher se contraiu. Não era bem um sorriso, mas chegou perto. Boa escolha. São fortes. Quietos, porém. Não falam muito. Clara Ara enfiou a mão no bolso e puxou o dólar. A moeda parecia mais pesada do que deveria, como se carregasse mais peso do que prata e cobre. Ela entregou à mulher, que a pegou sem cerimônia e a guardou no avental. São seus, então, disse a mulher. Vou buscar as coisas deles. Ela desapareceu pelo corredor, e Clara Ara voltou-se para os meninos. Eles haviam se levantado e a observavam com a mesma intensidade imóvel. Vocês virão comigo, disse Clara Ara, para o meu rancho. Fica meio-dia de viagem de H. Vocês trabalham, eu alimento vocês. Esse é o acordo. Thomas assentiu. Samuel ainda não disse nada. A mulher voltou com um saco de pano, que deixou cair aos pés de Thomas. É tudo o que eles têm. Clara Ara apontou para a porta. Vamos, então. Os meninos a seguiram para fora do prédio e para a luz brilhante da tarde. Clara Ara subiu no banco da carroça, e os meninos subiram na parte de trás sem que ninguém mandasse. Sentaram-se entre sacos vazios de ração e rolos de corda. Seus rostos se voltaram para o orfanato quando a carroça começou a se mover. Clara Ara estalou as rédeas, e o cavalo avançou. O orfanato encolheu atrás deles, engolido pela poeira e pela distância. Por um longo tempo, ninguém falou nada. Então Samuel se inclinou para perto do irmão e sussurrou algo que Clara Ara não conseguiu ouvir. Thomas sussurrou de volta. Clara Ara olhou por cima do ombro. O que foi isso? Os meninos olharam para ela, e a expressão de Thomas mudou só um pouco, apenas o suficiente para fazer os pelos da nuca de Clara Ara se arrepiarem. Nada, senhora, disse Thomas. Mas os lábios de Samuel ainda se moviam, e dessa vez Clara Ara captou duas palavras. Seu marido. Ela voltou os olhos para a estrada, as mãos se apertando nas rédeas. O sol descia em direção ao horizonte, e a luz havia tomado a cor de sangue velho. E em algum lugar profundo em seu peito, sob o peso do luto, do cansaço e da criança crescendo dentro dela, Clara Ara sentiu o primeiro fio frio de pavor começar a se enrolar em torno de seu coração. O rancho surgiu ao anoitecer, sua silhueta escura contra o céu arroxeado. Clara Ara puxou a carroça até parar em frente ao celeiro e ficou sentada por um momento, encarando o lugar que um dia chamara de lar. A casa era pequena, 2 cômodos e um sótão, com uma varanda que cedia de um lado e uma chaminé que vazava fumaça quando o vento soprava errado. O celeiro estava pior. Metade do telhado havia desabado durante as tempestades da primavera, e ela não tivera força nem dinheiro para consertá-lo. Seu marido havia construído aquele lugar com as próprias mãos. Agora estava se desfazendo, e ela tentava mantê-lo de pé com cuspe e esperança. Ela desceu da carroça, o corpo pesado e desajeitado. Os meninos pularam depois dela, pousando com leveza na poeira. O celeiro é por ali, disse Clara Ara, apontando. Vocês vão dormir no sótão. Tem feno, e eu trago cobertores depois da janta. Thomas assentiu. Samuel não disse nada. Clara Ara os observou na luz que se apagava. Eles permaneciam muito próximos um do outro, os rostos na sombra, e por um momento ela se perguntou se não havia cometido um erro. Eram quietos demais, imóveis demais, como animais que aprenderam a sobreviver não sendo vistos. Vamos, disse ela. Vou mostrar onde fica a água. Ela os levou até o poço atrás da casa e observou enquanto Thomas manuseava a bomba. A água jorrou em rajadas frias e claras, e Samuel juntou as mãos em concha e bebeu. Clara Ara encheu um balde e o levou para dentro da casa, com os meninos seguindo atrás. O interior era escuro e cheirava a fumaça de lenha e ervas secas. Uma mesa ficava no centro do cômodo principal, ladeada por 2 cadeiras. Um fogão se agachava no canto, sua superfície de ferro coberta por uma película de poeira. Clara Ara colocou o balde sobre a mesa e se virou para os meninos. Vou fazer a janta, disse. Vocês podem se lavar lá fora. Eles saíram sem dizer palavra, e Clara Ara ficou sozinha no silêncio. Pressionou a mão contra a barriga e sentiu o bebê se mexer sob sua palma. Mais 4 meses, talvez 5. Ela não sabia como daria conta quando chegasse a hora. Não havia médico num raio de 30 quilômetros,
e o vizinho mais próximo era o velho Eli Carter, que a ajudara a enterrar o marido e não falava com ela desde então. Ela acendeu o fogo no fogão e ferveu água para um mingau de fubá. Era tudo o que tinha. Isso e um pote de geleia de ameixa selvagem que o marido fizera no verão antes de morrer. Os meninos voltaram para dentro e se sentaram à mesa sem que ninguém mandasse. Clara Ara serviu o mingau em 2 tigelas de lata e colocou uma colher para cada um. Eles comeram em silêncio, cabeças baixas, movimentos eficientes e mecânicos. Clara Ara sentou-se diante deles e observou. Vocês começam a trabalhar amanhã, disse. Tem cerca para consertar, e o campo precisa ser arado antes do inverno. Não posso pagar, mas vocês terão teto e comida. É mais do que muitos têm. Thomas ergueu o olhar. Sim, senhora. Vão fazer o que eu mandar, quando eu mandar. Entendido? Sim, senhora. O olhar de Clara Ara se voltou para Samuel. O menino mais novo a encarava, a colher parada a meio caminho da boca. Seus olhos eram velhos demais para o rosto. Samuel, disse ela, você entende? Ele assentiu lentamente. Clara Ara franziu a testa. Você não fala muito, fala? Thomas respondeu por ele. Ele fala. Só não com estranhos. Eu não sou mais uma estranha, disse Clara Ara. Eu comprei vocês. Isso faz de vocês minha responsabilidade. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia, e ela viu algo cintilar nos olhos de Thomas, algo rígido e frio. Mas ele não disse nada. Apenas voltou a comer. Depois da janta, Clara Ara os levou até o celeiro e mostrou o sótão. Entregou 2 cobertores carcomidos pelas traças e um lampião, e então os deixou sozinhos. De volta à casa, sentou-se ao lado do fogão e ficou encarando o fogo, as mãos cruzadas sobre a barriga. Pensou no marido, em como ele costumava sentar naquela mesma cadeira, entalhando pedaços de pinho em formas que quase pareciam animais, em como beijava sua testa antes de dormir e dizia que tudo ficaria bem. Ele estava errado. Ela fechou os olhos e tentou não chorar. Lá fora, o vento aumentou, sacudindo as venezianas e gemendo pelas frestas das paredes. Clara Ara puxou o chale para mais perto do corpo e escutou os sons da noite, o estalo da madeira, o uivo distante de um coiote, o sussurro seco da grama roçando a varanda. E então, fracas, mas inconfundíveis, ela ouviu vozes. Levantou-se e foi até a janela, espiando a escuridão. O celeiro era uma massa negra contra as estrelas, e ela podia ver o brilho fraco do lampião na janela do sótão. As vozes vinham dali. Clara Ara hesitou, depois saiu para fora. O frio atravessou seu vestido, e ela envolveu os braços em torno do corpo ao cruzar o quintal. Parou na base do celeiro e escutou. Thomas falava, a voz baixa e urgente. Ela não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era inconfundível. Ele estava zangado. A voz de Samuel veio em seguida, mais suave e firme. Clara Ara subiu a escada devagar, a barriga roçando nos degraus. Chegou ao topo e parou, a cabeça logo abaixo do nível do assoalho do sótão. Não devia ter dito nada, dizia Thomas. Ainda não. Ela precisa saber, respondeu Samuel. Ela não está pronta. Nunca vai estar. O fôlego de Clara Ara falhou. Ela puxou o corpo pelo último degrau e ficou de pé, os olhos se ajustando à luz fraca. Os meninos estavam sentados em lados opostos do sótão, o lampião entre eles. Ambos se viraram para olhá-la. Do que vocês estão falando? Perguntou Clara Ara. O maxilar de Thomas se contraiu. De nada, senhora. Não minta para mim. Samuel se levantou. Era menor que o irmão, mais magro, mas havia algo na forma como se mantinha ereto que fez o pulso de Clara Ara acelerar. Nós conhecíamos seu marido, disse Samuel, em voz baixa. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça. Clara Ara o encarou. O quê? Nós o conhecíamos, repetiu Samuel. Antes de ele morrer. Thomas lançou ao irmão um olhar cortante, mas Samuel o ignorou. Deu um passo em direção a Clara Ara, os olhos presos aos dela. Nós somos irmãos dele, disse Samuel. O mundo girou. Clara Ara se agarrou ao degrau da escada para não cair, o coração martelando contra as costelas. Isso não é possível, sussurrou. É verdade, disse Samuel. Pergunte ao Thomas. O olhar de Clara Ara se voltou para o menino mais velho. Ele encarava o chão agora, as mãos cerradas em punhos.
Thomas, disse ela, a voz trêmula. É verdade. Ele não respondeu. Thomas. Ele ergueu o olhar, e a expressão em seu rosto foi resposta suficiente. Sim, senhora, disse. É verdade. As pernas de Clara cederam. Ela afundou no degrau superior da escada e levou a mão à boca. Seu marido nunca mencionara irmãos, nunca dissera uma palavra sobre família. Sempre lhe dissera que estava sozinho no mundo, que ela e o bebê eram tudo o que ele tinha. Por que ele não me contou? Sussurrou. A voz de Thomas era plana. Porque ele tinha vergonha. Clara ergueu o olhar. Vergonha de quê? Thomas sustentou o olhar dela, e pela primeira vez ela viu algo cru e sangrando por trás de seus olhos. De nos deixar, disse ele. Clara não dormiu naquela noite. Ficou deitada na cama, encarando o teto enquanto o vento uivava lá fora e o bebê pressionava suas costelas como um punho. Sua mente girava em torno das palavras dos meninos, repetindo-as sem parar, tentando encaixá-las na forma do homem que conhecera. O nome de seu marido fora Daniel Moss. Ele fora quieto, constante, com mãos gentis quando tocavam nela, e fortes quando trabalhava a terra. Ele nunca falará de seu passado, apenas que viera para o oeste para recomeçar, para deixar para trás quaisquer fantasmas que o assombrassem. Ela nunca insistira. Presumira que aqueles fantasmas fossem coisas pequenas, colheitas fracassadas, dívidas ruins, talvez uma mulher que não o tivesse amado de volta. Nunca imaginara isso. Ao amanhecer, ela se levantou e se vestiu, o corpo doendo pela falta de sono. Saiu de casa e encontrou os meninos já acordados, sentados nos degraus da varanda, os rostos voltados para o sol nascente. Para dentro, disse ela. Sua voz estava fria. Eles a seguiram até a casa, e ela apontou para as cadeiras à mesa. Sentem. Eles se sentaram. Clara ficou diante deles, os braços cruzados sobre o peito. Contém-me tudo. Thomas lançou um olhar a Samuel, depois voltou-se para Clara. O que a senhora quer saber? Comece por dizer por que vocês estavam naquele orfanato. Thomas soltou o ar devagar. Nossos pais morreram quando eu tinha 7 anos. Daniel tinha 16. Ele cuidou de nós por um tempo. Fez trabalhos temporários, nos manteve alimentados, mas não era suficiente. A cidade queria nos separar, mandar cada um para uma família diferente. Daniel disse não. Disse que ficaríamos juntos. Então o que aconteceu? Ele foi embora, disse Thomas, simplesmente. Uma manhã acordamos e ele tinha sumido. Deixou um bilhete dizendo que voltaria para nos buscar quando tivesse dinheiro suficiente. Isso foi há 3 anos. O peito de Clara se apertou. Ele nunca voltou. Não, senhora. E vocês acabaram no orfanato? Sim, senhora. Clara olhou para Samuel. O menino mais novo encarava as próprias mãos, o rosto pálido. Samuel, disse ela, você sabia que Daniel estava morto? Samuel balançou a cabeça. Nós não sabíamos, disse Thomas. Só descobrimos quando vimos a senhora ontem. Como souberam quem eu era? A boca de Thomas se torceu num gesto que não chegava a ser um sorriso. A senhora está usando o anel dele. A mão de Clara foi instintivamente até a fina aliança de ouro em seu dedo. Ela a usava todos os dias desde que Daniel morrera, e nunca a tirara. Agora, olhando para ela, o metal parecia queimar contra sua pele. Ele me disse que não tinha família, disse ela em voz baixa. Ele mentiu, disse Thomas. A palavra caiu como um tapa. As mãos de Clara tremeram, e ela se agarrou à borda da mesa para se firmar. Por que ele faria isso? Porque ele era um covarde, disse Thomas. Sua voz agora era dura, afiada de amargura. Fugiu, construiu uma nova vida e esqueceu de nós. Não quis se lembrar do que deixou para trás. Isso não é verdade, disse Clara. Ele me amava. Amava este rancho. Ele amava a si mesmo, interrompeu Thomas. Foi a única coisa que ele amou de verdade. A visão de Clara se turvou. Ela sentiu o ardor das lágrimas e piscou para contê-las. Seu maxilar se apertou tanto que doeu. Você não sabe nada sobre ele. Eu sei que ele nos deixou apodrecer naquele lugar, disse Thomas. Sei que fez promessas que não cumpriu. Sei que ele está morto e nós ainda estamos aqui,
e que a senhora nos comprou como gado porque precisava de ajuda no maldito rancho dele. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Samuel estendeu a mão e tocou o braço do irmão. Thomas, disse suavemente. Thomas se afastou. Não. Ela precisa ouvir. As mãos de Clara tremiam agora. Ela as pressionou com força contra a mesa e se obrigou a respirar. O que vocês querem de mim? Perguntou. Thomas a encarou. Nada. Então por que me contar? Por que não ficar quietos e trabalhar? Porque a senhora merecia saber, disse Samuel. Clara olhou para ele. Os olhos do menino mais novo estavam cheios de algo que ela não soube nomear. Não era raiva, nem amargura, mas algo mais silencioso e triste. Ele não era um homem mau, disse Samuel. Só estava com medo. Medo de quê? Sussurrou Clara. De fracassar, disse Samuel. De não ser suficiente. A garganta de Clara se fechou. Ela afundou na cadeira à frente deles e enterrou o rosto nas mãos. O bebê chutou com força, e ela arfou com a dor. Thomas se levantou de repente. A gente devia ir embora. Clara ergueu o olhar. O quê? Devíamos ir embora. A senhora não nos quer aqui. Nós não queremos ficar. É melhor simplesmente irmos. Vocês não podem, disse Clara. Por quê? Porque eu comprei vocês. As palavras tiveram gosto de cinza em sua boca, e ela se odiou por dizê-las, mas eram verdade. Ela havia dado $1 por aqueles meninos, e aquele dólar era tudo o que a separava da fome. Ela precisava deles. Odiava precisar deles, mas era verdade. O rosto de Thomas se retorceu. Então é isso. Somos sua propriedade agora. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que quis dizer. Thomas, disse Samuel, com firmeza. Thomas se virou para o irmão. Não. Não defenda ela. Ela é igual a ele. Ela não é, disse Samuel. É sim. Ela nos usou do mesmo jeito que ele. Clara se levantou, as pernas instáveis. Eu não usei vocês. Eu dei uma chance. Uma chance de quê? Exigiu Thomas. De trabalharmos até morrer num rancho que está caindo aos pedaços? De fingir que somos algo que não somos? De sobreviver, disse Clara. A palavra ficou suspensa entre eles, crua e feia. Thomas a encarou por um longo momento, e então sua expressão se quebrou. A raiva escoou, deixando apenas o cansaço. Eu não quero sobreviver, disse ele, em voz baixa. Eu quero viver. Clara sentiu algo se partir dentro do peito. Quis dizer que entendia. Quis dizer que sentia muito. Desculpa por tê-los comprado. Desculpa pelo que Daniel havia feito. Desculpa pelo mundo que os transformará em mercadorias a serem vendidas. Mas as palavras não vinham. Em vez disso, ela estendeu a mão e a colocou sobre a mesa, entre eles. Fiquem, disse ela. Por favor. Thomas olhou para a mão dela, depois para o rosto dela. Por quê? Porque eu preciso de vocês, disse Clara. E talvez vocês precisem de mim também. Samuel foi o primeiro a se mover. Ele se levantou e contornou a mesa, depois colocou sua pequena mão sobre a de Clara. Sua pele estava quente e áspera, e seus dedos mal cobriam os dela. Nós vamos ficar, disse ele. Thomas não se moveu. Ficou ali parado, o rosto na sombra, o maxilar tenso, e então, lentamente, assentiu com a cabeça. Clara soltou o ar. Não havia percebido que estava prendendo a respiração. Lá fora, o vento cessou, e a primeira luz da manhã se espalhou pelo chão. Os dias que se seguiram foram difíceis. Clara acordava antes do amanhecer e trabalhava até as mãos sangrarem. Os meninos trabalhavam ao lado dela, silenciosos e eficientes. Os rostos endurecidos contra o frio. Consertavam cercas, revolviam a terra, carregavam água do riacho. Não reclamavam. Não pediam nada. Mas a distância entre eles permanecia. Thomas falava apenas quando necessário, suas palavras curtas e práticas. Samuel era mais gentil, mas observava Clara com a mesma cautela cansada que um animal selvagem demonstra diante de um estranho que oferece comida. Eles dormiam no celeiro. Comiam à mesa dela, mas não eram família. Ainda não. 2 semanas depois de chegarem,
Clara acordou no meio da noite ao som de alguém chorando. Ficou imóvel, escutando. O som era abafado, vinha de algum lugar lá fora. Ela saiu da cama, envolveu os ombros com um xale e entrou no frio. A porta do celeiro estava aberta, e o lampião aceso no sótão. Clara subiu a escada devagar, a barriga roçando nos degraus. Quando chegou ao topo, viu Samuel sentado sozinho, o rosto enterrado nas mãos. Thomas não estava em lugar algum. Samuel, disse ela, suavemente. O menino levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Enxugou o rosto depressa, mas as lágrimas continuaram caindo. Clara sentou-se ao lado dele, movendo-se devagar, com cuidado. O que houve? Samuel balançou a cabeça. Nada. Não minta para mim. Ele ficou quieto por um longo momento, depois disse. Sinto falta dele. O peito de Clara se apertou. Daniel. Samuel assentiu. Ele costumava nos contar histórias antes de ir embora, sobre o oeste, sobre as montanhas, sobre como um dia todos nós teríamos um rancho. A voz dele falhou. Eu acreditei nele. Clara não sabia o que dizer. Estendeu a mão e pousou-a no ombro de Samuel, e ele se inclinou em sua direção, o corpo pequeno tremendo. Ele não devia ter deixado vocês, disse Clara em voz baixa. Isso foi errado. Thomas diz que ele não nos amava. Thomas está com raiva. A raiva faz as pessoas dizerem coisas que não querem dizer. Você acha que Daniel nos amava? Clara fechou os olhos. Pensou no marido. No jeito como às vezes ficava olhando para o horizonte, o rosto tenso com algo que ela não conseguia nomear. No modo como acordava à noite e se sentava sozinho na varanda até o amanhecer. No jeito como às vezes a abraçava com força demais, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Eu acho que ele amava vocês, disse Clara. Acho que ele os amava tanto que isso o assustava. Samuel ergueu os olhos para ela. Por quê? Porque amar torna a gente responsável, disse Clara. E responsabilidade pesa. Às vezes as pessoas fogem dela porque não acham que são fortes o bastante para carregá-la. Você é forte o bastante? Perguntou Samuel. A garganta de Clara se apertou. Ela olhou para a barriga, para a criança crescendo dentro dela, e depois para o menino ao seu lado. Eu não sei, admitiu. Mas estou tentando. Samuel ficou em silêncio por um momento. Depois disse. Thomas também está com medo. Medo de quê? De que você nos deixe, como Daniel deixou. O coração de Clara se contraiu. Ela puxou Samuel para mais perto e apoiou o queixo no topo da cabeça dele. Eu não vou a lugar nenhum, sussurrou. Eu prometo. Eles ficaram assim por muito tempo, o lampião tremulando entre eles, o frio apertando de todos os lados. Quando Thomas voltou, 1 hora depois, encontrou os dois ainda sentados juntos. Parou no topo da escada e observou, o rosto indecifrável. Thomas, disse Clara. Ele não se moveu. Sente-se com a gente, disse ela. Ele hesitou, depois subiu o restante da escada e sentou-se do outro lado de Samuel. Os três ficaram em fila, os ombros se tocando, e ninguém falou. Por fim, Thomas disse. Me desculpa. Clara olhou para ele. Pelo quê? Pelo que eu disse, sobre você ser como ele. Você não estava totalmente errado, disse Clara. Eu comprei vocês. Eu usei vocês. Eu estava desesperada. E não pensei no que isso significaria para vocês. Você nos deu uma chance, disse Thomas em voz baixa. Isso é mais do que qualquer outra pessoa fez. Clara balançou a cabeça. Uma chance não é suficiente. Vocês merecem mais do que isso. O que nós merecemos? Perguntou Thomas. Clara pensou. No rancho, no bebê, no futuro que tentava construir a partir dos escombros dos erros do marido. Pensou naqueles 2 meninos que tinham sido abandonados, traídos e vendidos, e que ainda assim encontravam forças para acordar todas as manhãs e continuar. Vocês merecem um lar, disse ela. Um de verdade. Não só um lugar para trabalhar, mas um lugar onde sejam desejados. O maxilar de Thomas se apertou. Nunca tivemos isso. Tem agora, disse Clara. Ele olhou para ela, e pela primeira vez ela viu a muralha por trás de seus olhos começar a rachar. Você fala sério? Sim. Eu falo sério, disse Clara.
Samuel estendeu a mão para o irmão, e Thomas a segurou. Clara colocou a mão sobre as duas, e os três ficaram assim, unidos por algo frágil e novo. Lá fora, o vento sussurrava entre a grama, e as estrelas ardiam frias e distantes no céu. Mas dentro do celeiro, no círculo da luz do lampião, algo mais quente começava a crescer. O inverno chegou cedo naquele ano. A primeira neve caiu em novembro, suave e silenciosa, cobrindo o rancho com um manto branco. A barriga de Clara havia crescido e agora ela se movia devagar, o corpo se preparando para o parto que se aproximava. Os meninos trabalhavam sem que fosse preciso pedir, cortando lenha, puxando água e consertando o telhado antes que as tempestades chegassem. Já não dormiam no celeiro. Clara os havia levado para dentro de casa, para o sótão acima do cômodo principal, e à noite ela os ouvia cochichando no escuro. Às vezes riam, às vezes ficavam em silêncio, mas estavam ali, e isso bastava. O bebê nasceu numa noite em que o vento uivava e a neve caía tão espessa que Clara não conseguia enxergar o celeiro pela janela. Thomas foi buscar o velho Eli Carter, que veio apesar do tempo e permaneceu durante as longas horas do parto. Samuel segurou a mão de Clara e sussurrou que tudo ficaria bem, com a voz firme mesmo quando a dela falhava. O bebê era uma menina. Clara segurou a filha pela primeira vez e sentiu algo se mover dentro do peito. Algo vasto, assustador e belo ao mesmo tempo. Ela olhou para os meninos, que estavam aos pés da cama, os rostos pálidos e atentos. Querem segurá-la? Perguntou Clara. Samuel foi o primeiro a se aproximar. Clara colocou a bebê em seus braços, e ele a embalou com uma delicadeza que fez os olhos de Clara arderem. Thomas veio em seguida, as mãos tremendo ao receber a sobrinha e olhar para o rostinho minúsculo. Ela é perfeita, sussurrou. Clara sorriu. É sim. Qual vai ser o nome dela? Perguntou Samuel. Clara pensou. Em Daniel. Na vida que ele tentará construir e na família que deixará para trás. Nos erros que os haviam levado até aquele momento e na graça que lhes dera uma segunda chance. Esperança, disse ela. O nome dela é Esperança. Os meninos se entreolharam, e algo passou entre eles. Algo não dito, mas compreendido. É um bom nome, disse Thomas. Clara assentiu. É. Eli Carter foi embora ao amanhecer, e os meninos voltaram ao trabalho. Clara sentou-se perto do fogo com Esperança nos braços, observando a neve cair do lado de fora da janela. O rancho ainda lutava para sobreviver. O celeiro ainda precisava de reparos. Os campos estavam congelados e estéreis, e a primavera parecia estar a 1000 anos de distância. Mas, pela primeira vez desde a morte de Daniel, Clara não se sentia sozinha. A primavera chegou. A neve derreteu, o riacho encheu, e a grama voltou a ficar verde. Clara plantou uma horta, e os meninos a ajudaram a revolver a terra e semear. Esperança cresceu forte e barulhenta, seus choros enchendo a casa com um som que parecia a vida voltando. Numa tarde, Clara encontrou Thomas parado diante do túmulo de Daniel. Ela havia enterrado o marido na encosta com vista para o rancho, sob um algodoeiro que perderá todas as folhas. Agora a árvore estava em flor, e pétalas brancas caíam como neve. Clara se aproximou dele, Esperança bem presa ao peito. Você está bem? Thomas assentiu. Estava só pensando. Pensando em quê? No que eu diria a ele se estivesse aqui. O que você diria? Thomas ficou em silêncio por um longo momento. Então disse. Eu diria que o perdoo. A garganta de Clara se apertou. Você perdoa? Acho que sim, disse Thomas. Ainda estou com raiva. Não sei se isso algum dia vai passar. Mas agora entendo por que ele fugiu, por que não voltou. Ele olhou para Clara. Ele estava com medo, como Samuel disse. E talvez achasse que ficaríamos melhor sem ele. Vocês não ficaram, disse Clara. Não, concordou Thomas. Não ficamos. Mas sobrevivemos mesmo assim. Clara estendeu a mão e pousou-a sobre o ombro dele. Vocês fizeram mais do que sobreviver. Chegaram até aqui. A este lugar. A nós. Thomas olhou para Esperança, que dormia tranquila contra o peito de Clara. Ela tem sorte, disse ele. Vai crescer com pessoas que não vão abandoná-la. Você também, disse Clara. Thomas encontrou o olhar dela, e ela viu o fantasma de um sorriso surgir em seu rosto.
Disse ele. Acho que vou. Quando o verão chegou, o rancho começara a se recuperar. Os meninos haviam consertado as cercas e limpado os campos, e Claraara plantara milho, abóbora e feijão. O telhado do celeiro estava remendado, e o poço corria claro e frio. Os vizinhos começaram a aparecer, primeiro Eli Carter, depois outros, atraídos pela curiosidade, pela bondade, ou por ambas. Trouxeram comida, conselhos, ofertas de ajuda. Claraara aceitou tudo com gratidão silenciosa. Numa noite, enquanto o sol se punha tingindo o céu de dourado e carmesim, Claraara ficou na varanda com esperança nos braços e observou Thomas e Samuel trabalhando no campo. Moviam-se em conjunto, os gestos sincronizados, o riso levado pelo vento. Ela pensou em Daniel, no homem que ele fora e no homem que tentará ser, nos irmãos que deixará para trás, na esposa que amara, na filha que nunca conheceria. Pensou em perdão, em graça, e na forma como coisas quebradas às vezes podem ser consertadas se receberem tempo e cuidado. E pensou no dólar que gastara com 2 meninos órfãos, e em como aquela única moeda lhe comprará mais do que jamais poderia ter imaginado. Anos depois, quando a esperança já estava crescida e o rancho prosperava, as pessoas perguntavam a Claraara como ela conseguirá reconstruir a vida depois de perder o marido. Ela sorria e dizia a verdade. Eu não fiz isso sozinha. Tive ajuda. E, se perguntassem quem a ajudara, ela apontaria para os 2 homens trabalhando nos campos, um alto e de ombros largos, o outro magro e silencioso, e diria: meus filhos. Porque era isso que eles eram. Não as crianças que ela comprará por $1, mas a família que escolhera. E, no fim, era só isso que importava.